Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior que nós tratamos sobre o assunto de trabalho de uma força. Nesta aula de hoje nós vamos falar sobre trabalho motor e trabalho resistente. Espero que gostem. Vamos lá? Bem pessoal, nós vamos dar continuidade ao assunto de trabalho. Para início de introdução dessa aula, a gente vai fazer uma breve revisão a respeito do que a gente viu na aula anterior, que foi a respeito de trabalho de uma força, e a partir daí a gente vai dar continuidade aos assuntos que vão ser referentes à parte de trabalho motor e trabalho resistente, ok? Então vamos dar prosseguimento aqui. Então, nós vamos começar lembrando a definição de força. Então, a gente vai começar gradativamente até a gente chegar no ponto mais alto da nossa aula. Então, vamos começar devagar. Vamos começar lembrando a definição de força, que seria o quê? A força, ela vai ser um agente físico, que esse agente físico, ele vai ter a capacidade desde deformar e ou acelerar o corpo. Então, ele pode deformar e acelerar um corpo sobre o qual essa força vai atuar. Também ele pode deformar ou acelerar o corpo sobre o qual essa força vai atuar. Então, tem essa diferença entre o I e o OU. Aí nós temos o exemplo aqui, num bloco, que é um exemplo bem clássico, que a gente vai aplicar uma determinada força nesse bloco. E vocês podem ver que acontece uma pequena aceleração nesse bloco. Foi através da força. Bem, o trabalho da força paralela ao deslocamento, que a gente viu, a gente comentou um pouco a respeito disso na aula anterior, na aula de introdução a respeito do assunto de trabalho de uma força, que nós vamos imaginar uma força constante paralela e de mesmo sentido que o deslocamento é chamado de D, efetuado por um corpo devido à ação da força que nele vai atuar. Então, eu vou ter aqui um bloquinho novamente. Observem que ele está aqui sobre essa superfície aqui. Vou aplicar uma determinada força sobre ele e vai acontecer o deslocamento. Então, a força vai ser constante e ela vai ser paralela ao sentido do deslocamento, certo? Então, a gente vê aqui, ó, o deslocamento que ele percorreu, que ele estava aqui nesse ponto inicial, e ele fez esse pequeno deslocamento até chegar aqui onde ele está. Então, essas duas grandezas, elas são paralelas. Bem, o trabalho de uma força, ele pode ser definido como uma grandeza escalar correspondente ao produto da força pelo deslocamento, que essa fórmula aqui também a gente já viu anteriormente, a gente só está recapitulando. Desde que a força de deslocamento tenha mesma direção e sentido. Então, é importante vocês atentarem para isso. Para a gente utilizar essa fórmula, a força de deslocamento, eles têm que estar na mesma direção e também apresentar o mesmo sentido. Que a fórmula vai ser o tal, que é a letra grega, citei aqui, que é igual a força vezes o deslocamento. Lembrando que pode vir no lugar desse tal aqui, pode vir um W, também simbolizando o trabalho, ok? Em que F vai ser a força, o D vai ser o deslocamento, lembrando a força é dada em Newton, o deslocamento é dado em metros. E o trabalho
a gente tem a unidade de medida do trabalho, vai ser o joule, que é representado pelo Jzinho, tá bom? Aí no SI, só confirmando o que eu acabei de falar para vocês anteriormente, as unidades de medida da força, do deslocamento e do trabalho, suas respectivas unidades de medida, que é sempre muito importante ter atenção a essas unidades de medida, que às vezes a gente pode perder uma questão por causa disso, que às vezes pode vir nos mesmos valores, o que vai diferenciar é apenas a unidade de medida, então tem que estar bem atento a isso. Aí agora nós vamos para os tipos de trabalho. Nós temos o trabalho motor, que o trabalho motor seria o quê? Quando nós temos a força e o deslocamento na mesma direção e no mesmo sentido. E esse trabalho vai ser positivo. Então, o trabalho ele vai ter que ser maior que zero, o trabalho motor. Ele vai ter que ser maior do que zero. Então, quando é que eu tenho um trabalho motor? Quando a força e o deslocamento eles vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. E esse trabalho também ele vai ter que ser positivo. Não se esqueçam disso, tá? Vocês podem estar anotando essas observaçõezinhas aí no caderno, fazer uma espécie de resumo. Qualquer coisa vocês quiserem, é só pedir para mim. Eu posso estar passando depois esse slide, se vocês quiserem. É só pôr um comentário lá no Classroom. Ou então mandar uma mensagem lá no WhatsApp que eu posso estar disponibilizando para vocês. Aí nós temos aqui uma situaçãozinha de como que acontece o processo de um trabalho motor. Eu vou ter a força, e eu vou ter o bloco, e eu vou aplicar uma determinada força sobre ele, e ele vai se deslocar em cima dessa superfície, e essas duas unidades vão ser paralelas. E esse trabalho também foi positivo. Já o trabalho resistente. Quando é que eu vou ter um trabalho resistente? A partir dessas definições, a gente pode conseguir distinguir trabalho motor de trabalho resistente. E é uma coisa bem simples da gente diferenciar. A gente viu que o trabalho motor, a força e o deslocamento, eles eram no mesmo sentido. Já que no trabalho resistente, eles vão ser em sentidos contrários, ok? A força e o deslocamento. E o trabalho aqui vai ser o quê? Negativo. O tal vai ser menor do que zero no trabalho resistente. Então, atentem-se bem a isso. Lá no trabalho motor, a gente viu que o trabalho vai ser positivo, porque a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Já que no trabalho resistente, é o contrário. A força e o deslocamento, eles vão estar direção e sentido contrário. E a partir daí, o trabalho vai ser negativo, ok? Então, se o trabalho vai ser negativo, vocês podem observar que o bonequinho está empurrando o carrinho em um sentido, está aplicando a força para o carrinho em um sentido, e o deslocamento vai acontecer em sentido contrário. Ó, como a gente pode observar, ele está tentando aplicar o bonequinho está tentando aplicar a força no carrinho, como a gente viu nessa pequena simulaçãozinha. Só que a força que ele está aplicando, ela vai ser contrária ao sentido do deslocamento. A gente viu que ele estava empurrando o carrinho para cá, certo? Só que o carrinho foi para o sentido contrário. O carrinho foi para o outro sentido, não foi para o sentido que ele estava aplicando a força, que no caso o carrinho teria que vir para cá. E a força, a gente viu que a força que ele aplicou, como estava vindo nesse sentido, a gente pode observar também que o deslocamento percorrido pelo carrinho foi em sentido contrário. Então, logo, o trabalho aqui dessa situação, eu posso deduzir como um trabalho negativo, ok?
Bem, aqui a gente vai ver mais um exemplo a respeito do que a gente já viu anteriormente. Bom, um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-lo por 5 metros. Então, sempre que vocês forem ler uma questão, é muito importante vocês estarem grifando os dados que a questão vai dar para vocês, porque aí lá no final vocês já vão saber o que a questão quer, e quando vocês voltarem para a questão, já vai ficar mais fácil de identificar os dados que vocês vão utilizar. Os que vocês não vão utilizar, deixa lá, não vai ser preciso ter tanta confusão assim na hora de montar a questão. Bom, continuando. Então, desloca por 5 metros. Sabe-se que a força aplicada tem módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento. Opa, vamos terminar de aqui. Determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, lendo a questão e com base no que a gente já viu anteriormente, a gente já pode ir deduzindo. A gente já sabe que o deslocamento foi quanto? 5 metros. Tá aqui. Deslocá-la por 5 metros. A força foi o quê? 20 newtons. Beleza, temos a força de deslocamento. E diz também que foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento. Então, a gente viu que isso se trata de quê? De trabalho motor. Então, a gente já sabe que o trabalho que vai ser gerado aí vai ser um trabalho positivo, ok? Então, vamos calcular o valor do trabalho. Para calcular o valor do trabalho vai ser o seguinte. A gente vai ter a situaçãozinha aqui, para ficarem melhor de vocês visualizarem. O meninozinho vai empurrar a cômoda, certo? Aplicar uma pequena força na cômoda, que a força foi de 20 newtons, que foi falado na questão. Vai acontecer o deslocamento. Esse deslocamento que foi de 5 metros. Vamos fazer o que agora? Vamos pôr somente na fórmula. Só isso. Resolveu a multiplicaçãozinha e correu para o abraço. Temos a fórmula, para vocês não esquecerem. Não esqueçam, por favor, dessa fórmula. E o trabalho vai ser a força, que foi de 20 newtons, vezes o deslocamento, que foi de 5 metros. Então, logo, o nosso trabalho vai nos resultar em quê? Em 100 joules. Vamos para mais um exemplo, que quanto mais exemplo a gente fizer, melhor para fixar. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção dessa rampa, mas no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, a gente lendo aqui, a gente já sabe quais são os dados que a gente vai utilizar, a força de 100 newtons e o deslocamento de 8 metros. E a gente vê que aqui eles estão em sentido contrários. Então, como a gente já viu que em sentido contrário a gente tem o quê? Tem trabalho resistente. Então, logo, a gente já pode deduzir que o trabalho que a gente vai ter aí vai ser o quê? Um trabalho negativo. Ok? Então, vamos aqui fazer a simulaçãozinha de como vai acontecer a situação para vocês visualizarem melhor. Ó, ele vai empurrar, ele vai tentar deter a descida desse carro. E ele vai aplicar uma força de quanto? De 100 newtons. Mas só que essa força que ele vai aplicar não vai ser o suficiente, porque o carrinho vai continuar descendo. Então, vamos ver aqui, ó. Ui! Aconteceu o deslocamento. E eu vou ter o quê? Agora a gente vai resolver. Força de 100 newtons. O deslocamento de 8 metros. Colocando na fórmula. Aqui é só recapitulando o que eu disse anteriormente. Já vou ter o meu trabalho negativo. Então, ó, pode pôr esse menuzinho na fórmula, não tem problema nenhum. O meu trabalho vai ser de quanto? De menos 800 joules. Porque esse menos, ele vai simbolizar que foi um trabalho resistente. Então, também
essa questão, é muito importante a gente analisar isso. Porque quando vier esse menuzinho no resultado aqui, a gente já sabe que se trata de um trabalho resistente. Então, supomos que pode vir uma questão e digamos que seja a mesma situação dessa questão que a gente já viu agora. E pode, digamos, que a letra A venha 800 joules como resposta e a letra B venha menos 800 joules como resposta. E qual das duas vocês iriam marcar? Obviamente que a letra B, porque se trata de um trabalho resistente, que eu vou ter um trabalho negativo aí. Então, vocês têm que atentar a essa questão do sinalzinho na hora de marcar a alternativa na questão, porque pode vir o mesmo valor, mas só que um valor vai estar positivo e outro valor vai estar negativo. No trabalho resistente, o trabalho vai ser negativo, não esqueçam. Bem, o trabalho da força não paralela ao deslocamento. Agora imagine uma força constante que forma um ângulo θ em relação ao sentido do deslocamento d de um corpo. Então aqui a gente tem a situação para esquematizar. Nós temos uma força constante e nós temos também aqui o nosso ângulo θ, que eles vão estar em relação ao deslocamento. Então a gente pôde observar aqui tem a força nesse bloco e aconteceu um pequeno deslocamento aqui sobre essa superfície. Bem, então, a partir dessa situação, a gente consegue deduzir qual é a fórmula do trabalho de uma força não paralela ao deslocamento. Que vai ser o quê? Vai ser o produto entre a força constante, o deslocamento e o cosseno do ângulo θ. Bem, então agora a gente vai fazer um exemplo a respeito do que a gente dessa situação que a gente viu anteriormente. Durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 Newton, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal direção na qual ocorre um deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, como dados aí a gente tem o quê? A força de 20 Newton, 200 Newton. O ângulo vai ser o quê? 60 graus. E nós temos também o deslocamento que foi de 10 metros. Como é que a gente vai resolver isso? É só pegar aquela formulazinha que a gente viu anteriormente e colocar os dados e fazer a multiplicação que vai dar tudo certo. Bem, nós temos aqui a situação esquematizada. Temos a força, que a força foi de 200 Newton, se eu não me engano. O cosseno do ângulo vai ser de 60 graus. Vai acontecer o deslocamento. E esse deslocamento vai ser de 10 metros. Bem, qual vai ser o cosseno do ângulo de θ, que vai ser o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus, a questão deu como 0,5. Por que 0,5?
porque lá na trigonometria a gente tem uma tabelinha que eu vou passar depois para vocês, essa tabela, em que ela tem esses valores. Tem um cosseno de 30, de 45 e o de 60. Tem outros valores também, mas o que mais a gente utiliza nessa tabelinha são esses valores. E lá tem o cosseno de 60, que tem lá, é 1 sobre 2. Se eu pegar 1 sobre 2 e dividir, eu vou obter 0,5. Então, ele utilizou 0,5 na questão também para uma questão de facilitar o cálculo da questão. Então, vocês poderiam estar utilizando tanto um meio, como também o 0,5 que tem aqui. Vai dar o mesmo valor. Então, eu vou ter o trabalho, que vai ser igual à minha força, que foi de 200 Newton, o deslocamento, que foi de 10, vezes o cosseno de 60, que foi de 0,5. Logo, o meu trabalho vai ser de 100 joules. Nós temos uma pequena observaçãozinha, que essa questão também eu trabalhei com vocês lá na aula anterior. Eu falei dessa parte, vocês deveriam ter atenção, que se por acaso a força ela for perpendicular ao deslocamento e esse deslocamento ele apresentar um ângulo de 90 graus, a gente já sabe que não vai acontecer trabalho aí, certo? Esse trabalho vai ser nulo, porque o ângulo de 90 graus ele vai ser igual a zero. Então, aí vai ser um trabalho nulo, ok? Então, quando vocês verem essa situação, vocês já sabem que aí o trabalho é nulo. Tem até essa situação aqui esquematizada para vocês não esquecerem. Aqui, a força que esse bonequinho está realizando para segurar esse caixote, ela vai ser perpendicular ao deslocamento. Então, já que ela é perpendicular ao deslocamento, então a gente já pode deduzir que aí não vai ter trabalho, o trabalho vai ser nulo, ok? Então, a gente diz que o homem, ele apenas vai realizar um esforço físico, não vai resultar em nenhum tipo de trabalho, já que o trabalho vai ser nulo. Bem, então vamos ver o trabalho de uma força variável para finalizar a aula de hoje. A gente vai ficar por aqui, nessa parte de trabalho de uma força variável. Bem, se a força F for variável, o trabalho ele pode ser calculado pelo gráfico da força F em função do deslocamento do corpo, que a gente já viu esse gráfico também na aula anterior. E como esse trabalho é o produto da força vezes o deslocamento, que também compõe o gráfico, que o gráfico é composto pela força e pelo deslocamento, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sobre o gráfico. Então, a gente vai utilizar essas constantes para compor o nosso gráfico. Nós temos aqui a força e o deslocamento. E essa aqui vai ser a área do nosso gráfico. Então, a parte aqui que ele vai apenas utilizar vai ser essa aqui que está pintada, ó. Essa parte da área aqui. A área pintada de laranja é numericamente igual ao trabalho da força. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor o que a gente viu anteriormente. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força F, que atua sobre o corpo paralelamente à sua trajetória.
em função do espaço percorrido d. Qual o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai ter um deslocamento de 2 metros para um deslocamento de 6 metros. Então, ele começa com um deslocamento de 2 metros e termina com um deslocamento de 6 metros. Bem, então eu tenho aqui esquematizado em que a minha força foi de 20 e o deslocamento aqui foi de 10. Bem, se a gente for parar para analisar, a questão diz o quê? Diz que o deslocamento começou com 2 e foi para 6. A gente observa que esse deslocamento ele tem uma variação de 4 em 4. De 2 para 6, aumentou mais 4. E de 6 para 10, aumentou mais 4. Então, logo, também, e com a força, vai ser o dobro do valor. Vai ser de 8 em 8. A força começou com 4 newtons e aumentou mais 8, foi para 12 newtons. De 12 newtons, aumentou mais 8, foi para 20 newtons. Então, a gente vai pegar essa pequena partezinha do gráfico, que foi aonde aconteceu o deslocamento, que a gente vai analisar, que foi de 2 para 6, e vamos resolver o cálculo. Nessa figura aqui, a gente tem o quê? Tem um trapézio. Então, a gente tem que começar calculando essa área aqui do gráfico, que no caso é o trapézio. Qual vai ser a fórmula para a gente calcular o trapézio? Vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos a base maior, que é 12. A base menor, que é 4. E a altura vai ser 4. Bem, a área do trapézio a gente calcula, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, a fórmula. Logo, então, a área que a gente vai obter vai ser de quanto? De 32 metros. Então, logo, a partir dessa área, eu obtenho o meu trabalho, porque a área ela vai ser igual ao trabalho. Então, eu achando a área, eu acho o meu trabalho, certo? E esses valores que eu coloquei nas medidas da área do trapézio são todos tirados do gráfico. Então, é só lembrar. A questão é que a gente analise esse pedaço aqui. Então, a minha base maior vai ser quanto? Vai ser 12. Essa partezinha aqui, ó, 12. A minha base menor vai ser quanto? Vai ser 4. E a minha altura vai ser 4 também. Bem, turma, com relação ao trabalho de uma força-peso, vai ficar para outra aula. Então, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos, bons estudos, até a próxima.